Hoje vamos conversar com o médico homeopata Wagner Barnabé, responsável pela campanha de vacinação contra a dengue em Penápolis. Olá, Wagner. Tudo bem? Obrigado pela sua presença. Prazer. Doutor, os primeiros sintomas da dengue geralmente são confundidos com o da gripe. E as pessoas têm o hábito de fazer automedicação. Isso pode prejudicar? Pode prejudicar e muito, primeiro, porque os medicamentos que se usam comumente, anti-inflamatórios, analgésicos, eles podem inclusive complicar muito, né, a evolução da dengue, né? Pode complicar o quadro em si, né? Pode evoluir com quadros hemorrágicos, inclusive, né? Então, não se deve, na suspeita de uma gripe mais forte, procura o centro de saúde, procura o médico, né? Porque pode ser dengue, né? Do jeito que está o surto, os números aí aumentando crescentemente, pode ser que seja dengue. Então, é preciso que se faça o diagnóstico correto. E como o tratamento homeopático pode ajudar no combate à dengue? Bom, a homeopatia, ela tem uma ação sobre as doenças, principalmente infecto-contagiosas, bastante intensa. No caso da dengue, nós temos um quadro muito claro e muito definido da moléstia. Isso, para a homeopatia, é tudo, porque nós não medicamos o diagnóstico. Ainda que se faça o diagnóstico, nós não medicamos o diagnóstico, nós medicamos o quadro, né? Isso quer dizer o seguinte: conforme os sinais e os sintomas que o paciente apresentar, daquilo nós tiramos o medicamento, né? A gente faz a escolha de um medicamento adequado, numa diluição, numa potência adequada, dentro da técnica do preparo dos medicamentos homeopáticos, né? E que serão administrados no momento oportuno, da forma mais adequada. Então, o quadro da dengue, por ser um quadro bastante claro, bastante específico, nós temos medicamentos específicos com ação bastante rápida e também um medicamento específico para agir como profilático. E de quanto em quanto tempo quem tiver com dengue pode tomar essa medicação? Bom, quem já tiver com dengue, quem desenvolveu o quadro da dengue e quiser se tratar pela homeopatia, eu acho muito interessante, porque, em média, a evolução do paciente é 70% melhor do que não tratado ou pior ainda quando tratado de forma equivocada, né, com medicamentos alopáticos que são inclusive divulgados, que não devem ser usados, né? O paciente ele melhora rapidamente dos sintomas gerais, principalmente as dores no corpo, o mal-estar geral, né? E a evolução da febre não passa de 3, 4 dias, em média, né? Enquanto que às vezes a evolução fica arrastada aí por 1, 2 semanas. Com homeopatia, quem já estiver com dengue pode recorrer ao medicamento homeopático, que vai ter um benefício muito grande, com uma redução do tempo de evolução e com uma melhora dos quadros, dos sintomas iniciais, muito rápido. De um dia para o outro, o paciente já sente a diferença, bem marcante. Com relação àqueles que não contraíram a dengue numa situação de epidemia, nós então estamos vindo, mais uma vez, com a proposta de intervir com um medicamento específico, que assim chamado de vacina, que não é exatamente a vacina, e nós preferimos chamar de medicamento homeopático profilático, que quer dizer um medicamento homeopático específico que irá prevenir, se você entrar em contato com o vírus, se você entrar em contato com o agente transmissor, você não vai desenvolver a dengue. Então, de duas maneiras nós podemos abordar. O paciente com a dengue tem medicamento para isso, com uma evolução muito grande, muito boa e muito rápida. Os indivíduos que não têm podem recorrer ao medicamento específico, porque eles serão dentro de uma estatística, eles serão protegidos. Então não há nenhum tipo de restrição para quem tiver vontade de tomar essa Nenhum medicação? tipo de restrição. Os medicamentos homeopáticos, tanto para a fase de dengue já desenvolvida, para a moléstia instalada, quanto
e principalmente para os indivíduos que forem medicados com o profilático, né, assim chamada vacina, não tem nenhum efeito colateral. Então, idoso pode tomar? Pode. Criança de peito pode tomar? Pode. Mas e aquela senhorinha que está grávida, gestante? Pode tomar. Não tem nenhum efeito colateral, não tem nenhuma contraindicação. Muito pelo contrário. E o remédio homeopático, ele não tem uma fórmula pronta. Geralmente ele é elaborado de acordo com a pessoa. Como vai ser essa campanha que acontecerá no próximo dia 13? Então, isso é um conhecimento que se passou para o público que não é completamente verdade. É verdade, o medicamento homeopático é escolhido conforme os sinais e os sintomas que o paciente apresenta. Então ele tem que ser individualizado, né? O Hahnemann, que foi o criador da homeopatia, Samuel Hahnemann percebeu que nas doenças coletivas, hoje chamadas epidêmicas, os sintomas são os mesmos para um grupo muito grande de pessoas. De tal maneira que eu posso considerar que aquele grupo de pessoas é como se fosse um indivíduo. Entendeu? Então, para esse grupo de pessoas, eu tenho um medicamento específico. Esse medicamento está individualizado, mas não para o indivíduo em si, mas para aquele grupo que vai desenvolver os mesmos sinais e sintomas, porque tem uma ação específica de um agente específico. No caso da dengue, né, os sinais e os sintomas são específicos. E todos que pegarem a dengue vão apresentar os mesmos sinais e sintomas, variados naturalmente na sua intensidade, na sua duração, né? Mas os sinais e sintomas são praticamente os mesmos, né? Então, desse grupo de sinais e sintomas, nós tiramos um medicamento específico. Esse medicamento dado vai agir como se fosse individual, só que para o coletivo, entendeu? A homeopatia, então, no caso, além de amenizar os sintomas, ela pode funcionar de uma maneira preventiva. Na verdade, a ação da homeopatia sempre é preferencialmente preventiva. Mesmo fora das epidemias, mesmo não levando em consideração as doenças epidêmicas, as doenças agudas, sazonais, de época, enfim, as doenças crônicas, individuais, elas também devem ser, as pessoas devem ser abordadas também de forma preventiva. Então você vai no homeopata, aliás, você deveria ir ao médico quando está são, não quando está doente, né? O médico, antes de acima de tudo, é um educador. Ele deveria estar prevenindo o surgimento das moléstias, né? E no caso das epidemias, mais ainda, nós temos todo um aparato preparado, aliás, um arsenal terapêutico muito maior do que o clássico, do que o alopático, assim chamado alopático, para intervir em toda e qualquer epidemia. Certo. A gente hoje tem aqui no estúdio a presença do médico Wagner Barnabé, médico homeopata, e a gente continua essa entrevista logo depois dos comerciais. A gente volta já. Há mais de 20 anos, a FIMAP Gabinetes oferece soluções em móveis com a máxima qualidade. Renove sua cozinha e seu banheiro com a sofisticação que os produtos FIMAP oferecem a você. Em todo o Brasil, nas melhores lojas do ramo. FIMAP, genuinamente os melhores. A rede de supermercados Lusitana oferece produtos de qualidade. Amplo estacionamento e ambiente climatizado garantem maior conforto para clientes de Penápolis e região. Supermercados Lusitana, simpatia é a nossa qualidade. Na Original Tênis você encontra artigos esportivos e as melhores marcas: Nike, Adidas, Bull Terrier, Timberland, Fila, Olímpicos, Mizuno, Umbro, Vibe e Mormai. Original Tênis, qualidade e confiança aos seus pés.